O conflito entre Israel e o Irã pode impedir a passagem de navios pelo Estreito de Hormuz, localizado entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos, uma das rotas marítimas mais estratégicas para a economia mundial. Confira com David de Tarso. O Estreito de Hormuz é a passagem marítima que conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Mar Arábico. Por essa rota transitam diariamente cerca de 20 milhões de barris de petróleo, o que representa aproximadamente 30% do comércio mundial de petróleo e cerca de 20% de GNL. Nas últimas semanas, com a escalada da tensão entre Irã e Israel, o temor de um confronto militar direto aumentou. Os iranianos já ameaçaram em outras ocasiões fechar o Estreito de Hormuz como forma de retaliação a sanções ou ações militares. De acordo com o professor, doutor em Relações Internacionais e CEO da Mero Consulting, Igor Lucena, caso o Irã tome a decisão de fechar o acesso, pode ter problemas com outros países parceiros no próprio Oriente Médio. A cada dia que passa, torna-se mais difícil e mais complicado, e pode ser que agrave ainda o conflito e torne outras nações do Golfo Pérsico e também da região do mundo árabe contra os iranianos, e que eles não querem. Cada dia que passa, essa situação, essa possibilidade fica mais remota, mas ela não pode ser colocada fora do xadrez. E o fechamento do canal, de uma maneira muito prática, seria quase que um chamamento para os americanos entrarem no conflito. Os países produtores do Golfo Pérsico, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar, dependem maciçamente do Estreito de Hormuz para a exportação. Em contrapartida, os principais destinos desse fluxo são as grandes potências asiáticas, como China, Índia, Japão e Coreia do Sul, que juntas respondem por quase 70% de todo o petróleo e condensado que atravessa o estreito. O conflito no Estreito de Hormuz não é apenas um local, é um risco geopolítico de escala global. Se você tiver um fechamento ou uma situação extremamente complexa de ataques militares ou pirataria, no caso dos Houthis atacarem aquela região, você teria a paralisação, a possível paralisação parcial dentro do estreito. E isso faria com que uma grande parcela do petróleo mundial, e a gente está falando ali de 20% da produção em todos aqueles países, seria paralisada, o que aumentaria radicalmente o preço do barril do petróleo. O receio, conforme o economista e ex-vice-presidente do Banco Mundial, Otaviano Canuto, é que com o fechamento, o Brasil sofra com os impactos. Se por um lado pode haver beneficiamento econômico na exploração e comercialização do petróleo, por outro, pode ter impactos financeiros no bolso dos brasileiros. As interrupções físicas no Estreito de Hormuz, né, e em canais de navegação mais amplos, né, como os pontos de estrangulamento do Mar Vermelho, aí elevam-se os preços do petróleo e do gás natural. A Malta estima uma coisa chegando até a 25%, né, do valor de referência, né? E aí, evidentemente, também os custos de frete e de seguro subiriam acentuadamente. E isso aí teria um impacto sobre o crescimento global e aumentaria a inflação global no ano. Justamente por isso, o mercado brasileiro e de todo o mundo está apreensivo com essa situação. Muito bem, deixa eu chamar aqui o professor Manuel Furriela para entender melhor os desdobramentos de um possível fechamento do Estreito de Hormuz, que é muito importante para o desenvolvimento ali, para as relações comerciais na região. Professor Furriela, há também regramento específico para esse tipo de ação, né? De fechamento de passagem de mercadorias, de materiais que são comercializados ali internacionalmente. Explica para a gente como funcionaria em específico se o Irã ou se tivéssemos ali o fechamento do Estreito de Hormuz por algum desses motivos. Bom, primeiro que, apesar de muitos analistas entenderem que provavelmente o Irã não vai tomar essa atitude, eu não apostaria nisso. Eu acho que dependendo do nível, né, de falta de opções que o Irã tenha para reagir contra Israel e para tentar se impor ou tentar mostrar algum nível de força internacional para uma negociação, essa alternativa vai estar sempre na mesa, infelizmente. É o fechamento do Estreito. E outros países fizeram em outros momentos. O Iraque, quando invadiu o Kuwait, o fez porque não conseguiu, junto a uma negociação com os Estados Unidos, a reparação
né, por conta das despesas que teve ainda na guerra com o Irã, né, o Iraque em relação ao Irã. Então, estados, países que entram num cenário onde se sentem pressionados e com poucas alternativas, usam todas as que estão na mesa. Essa é uma delas, ninguém pode ter dúvida. O que a gente espera é que isso não aconteça e o Irã vai se desgastar com os outros países da região, justamente porque também dependem ali do Estreito. É o caso da Arábia Saudita, com o qual já teve bastante problema no passado, e hoje em dia a situação até está um pouquinho melhor. Mas, no desespero, vai usar qualquer alternativa. Agora, em termos, né, de utilização de canais, passagens internacionais, existe sim um regramento, e geralmente ele é organizado pelos estados envolvidos em pactos, em acordos que tenham, para que não se impeça o acesso aos grandes oceanos, que é o meu caso aí, né? No caso do Estreito de Hormuz, vários dos países produtores de petróleo, principalmente petróleo, né, na região, eles precisam passar pelo Estreito para depois chegar aos grandes oceanos e aos mercados dos mais variados. Né? Caso contrário, ficam totalmente impedidos desse tipo de acesso. Então, sim, né, há um acordo entre esses países, o que determina, inclusive, que caso sejam descumpridos, haja uma justificativa internacional para uma reação. Então, o que a gente pode ter numa decisão dessas do Irã é países ali da região, como é o caso da Arábia Saudita principalmente, entendendo que, ao terem sido agredidas, têm direito também a se impor, né? E aí vai ser mediante força, mediante utilização das suas forças armadas, que é uma questão considerada de agressão, dando direito à parte agredida de tomar, né, algum tipo de providência justificando o seu direito de resposta.